Salve galera! Hoje, sexta-feira, descobrimos quem são os dois primeiros finalistas da Euro 2024. E quem vai participar da primeira semifinal são os times da Espanha e da França. No primeiro jogo do dia, Espanha e Alemanha fizeram um jogo de muita intensidade que só foi decidido na prorrogação. Mas eu quero começar o meu comentário aqui com uma provocação. Como é que uma seleção como a Alemanha consegue deixar no banco um jogador como o Wirtz, o garoto sensação do Bayer Leverkusen, que deu lugar para o Sané, que não jogou nada a Eurocopa inteira, mas ganhou a preferência do técnico e começou jogando. O Wirtz só entrou no segundo tempo, quando a Alemanha estava desesperada, precisando empatar o jogo que ela perdia de 1-0. Mas vamos começar o relato do começo. A Espanha começou melhor. Logo nos primeiros minutos, o Toni Kroos deu uma entrada muito feia no Pedri, que tentou voltar para o jogo e não conseguiu. Acabou sendo substituído pelo predestinado Dani Olmo, que entrou no jogo nos primeiros minutos e no segundo tempo teve a felicidade de abrir o marcador para a Espanha. Dani Olmo jogou bem o tempo inteiro, foi uma surpresa a atuação dele. Ele costuma jogar sempre mais avançado, até como um dos pontas da Espanha, e hoje ele recompôs o meio de campo junto com o Rodri e o Fabián Ruiz. Aliás, Fabián Ruiz também é um capítulo à parte. Um jogador que tinha se destacado no Napoli, desde que foi para o PSG há 3 temporadas atrás, nunca mais tinha repetido seu bom futebol. Na Champions desse ano, ele jogou já um pouco melhor, mas na Eurocopa ele está fazendo partidas magníficas. Teve jogo que ele fez 2 gols e hoje jogou muito bem mais uma vez. A Espanha teve um pouco mais do controle de jogo no primeiro tempo, a Alemanha um pouco apagada, o time não se encontrou, o Henry Kahn também, que entrou no meio de campo, não jogou bem e depois foi substituído. E no segundo tempo, a Espanha manteve um certo domínio até fazer 1-0 com o Dani Olmo, como eu falei antes, recebendo um passe do Lamine Yamal, o garoto prodígio de 16 anos, que vai fazer 17 anos no dia 13 de julho, exatamente um dia antes da grande final da Eurocopa. Mas depois de fazer o gol, não sei se foi a Espanha que optou por recuar ou a Alemanha, que com a entrada do Wirtz foi para cima. Eu diria que do momento que a Espanha fez o gol até o final do tempo regulamentar, a Alemanha massacrou a Espanha. Criou no mínimo 4 ou 5 chances claríssimas de gol. Uma delas com o Füllkrug, que tinha entrado de centroavante, recebeu um passe do Wirtz e chutou na trave. Uma outra com uma saída de bola errada do goleiro Unai Simón da Espanha. A bola caiu nos pés do Havertz, que tentou encobrir o goleiro e chutou para fora. A bola subiu um pouquinho demais e a Alemanha perdeu o gol de empate. Mas seguindo a tradição do Bayer Leverkusen, que esse ano foi campeão da Alemanha, decidindo mais de 8 jogos nos acréscimos. Então o Bayer Leverkusen está acostumado a fazer gol nos acréscimos, e o Bayer Leverkusen, vamos lembrar que é o time do zagueiro Jonathan Tah, é o time do Andrich, é o time do Wirtz, que acabou fazendo o gol de empate para a Alemanha aos 89 minutos, aos 44 do segundo tempo. E assim o jogo foi para a prorrogação. Na prorrogação a Alemanha seguiu um pouco melhor, mas não conseguiu repetir, digamos assim, o massacre que já tinha feito na segunda metade do segundo tempo do tempo regulamentar. O jogo ficou equilibrado, a Alemanha teve chance com o Wirtz e teve um lance muito polêmico, lá pelos 15 ou 16 minutos, aliás, lá pelos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, era 115 minutos, por isso que eu me confundi aqui. Quando o Musiala chutou para o gol, a bola bateu na mão do Cucurella, que estava com o braço aberto. Para mim, não há dúvida. Em qualquer lugar do mundo, inclusive na Liga Inglesa, de onde era o juiz que estava apitando o jogo, aquilo ali é pênalti. O juiz não deu e, surpreendentemente, o VAR não chamou o juiz para dar uma olhada nesse lance, para revisar.
E 2 minutos depois, né, num ataque pela esquerda, houve um cruzamento para a área e o Merino, que também tinha entrado no decorrer do jogo, fez o gol da vitória da Espanha, 2-1, classificando a Espanha para a semifinal. E com isso, pelo menos em tese, acabou a carreira do grande Toni Kroos, um dos maiores meios de campos de toda a história do futebol europeu. Ele tinha prometido que ia parar assim que saísse da Eurocopa. Como a Alemanha saiu hoje, tudo leva a crer que a carreira de Toni Kroos está encerrada como jogador de futebol. No outro jogo, Portugal e França fizeram mais um confronto também muito equilibrado, só com menos chances de gol do que no jogo da Espanha com a Alemanha. Mbappé jogou muito apagado, o Dembélé ficou no banco e só entrou no decorrer do jogo. O time de Portugal teve mais posse de bola, teve um certo domínio, mas não conseguiu criar muitas chances claras de gol. E as poucas que criou, o goleiro Maignan da França se destacou. Na minha opinião, ele foi o melhor jogador francês e isso diz um pouco sobre o que foi o jogo, né? Com Portugal chegando muito mais, ameaçando muito mais. Teve uma chance claríssima de gol no final da prorrogação, né? Porque o jogo acabou 0-0 e foi para a prorrogação. O Mbappé, mais uma vez apagado, levou uma bolada, né, no rosto, ele jogando com a máscara por causa de uma fratura no nariz, e no intervalo da prorrogação ele pediu para sair, foi substituído e talvez seja dúvida para a semifinal. Acredito que não, acho que ele vai se recuperar, mas para ele pedir para sair, né, no meio de um jogo tão apertado e com tudo se encaminhando para ir para os pênaltis, ele que é um dos principais cobradores de pênaltis da França, ele é o batedor oficial, né, durante o tempo normal dos jogos, mas o Mbappé pediu para sair. E em Portugal entrou o João Félix. O João Félix, que foi, na minha opinião, muito preterido durante essa Eurocopa, teve poucas chances de jogar, inclusive em jogos que Portugal precisou dele, né, como no último jogo contra a Eslovênia, que também foi decidido nos pênaltis. João Félix não entrou, mesmo Portugal tendo feito apenas 5 alterações e podendo fazer a sexta. Hoje ele entrou na mesma hora que o Mbappé saiu, no intervalo da prorrogação. Teve uma chance clara para fazer o gol e tinha também a opção de cabecear para trás, servindo o Cristiano Ronaldo. Ele errou na jogada, cabeceou para fora e teve a infelicidade de perder o único pênalti de todos que foram batidos. Com isso, a França converteu as 5 penalidades, fez 5 gols, Portugal só fez 3, não chegou a bater a última porque já tinha liquidado a partida e com a vitória de 5-3, a França também está na semifinal. Vai pegar então a Espanha. E uma curiosidade, a França, com todo o seu potencial, o seu arsenal de atacantes, chegou a uma semifinal tendo feito apenas 3 gols, né, em 5 jogos, sendo que 2 deles foram contra e 1 gol de pênalti. Então a França chega à semifinal sem ter feito nenhum gol com a bola em movimento durante as partidas que ela disputou. Mas está lá, é semifinalista, tem camisa, tem tradição, assim como a Espanha, e deve fazer um jogo agora muito equilibrado para decidir quem vai para a final. Foi isso que aconteceu então nesses jogos de quartas de final, que aconteceram na sexta-feira, e vamos aguardar agora os jogos desse sábado, que reúnem Inglaterra e Suíça, e na outra semifinal a Holanda pega a Turquia. Obrigado pela sua companhia aqui no vídeo e até o nosso próximo encontro.